Boa tarde, senhoras e senhores. 22 de outubro de 2025, são 18 horas. Senhoras e senhores, a cornucópia de Proteu me vem à mente quando eu vejo o cenário político no Brasil. Agora é mais sujeira jorrando, para ser educado, dessa cornucópia que é o bolsonarismo. Não para de jorrar lama em cima de lama e agora há um clima de barata voa aí no bolsonarismo e junto ao mito deles, né, que são duas pessoas que estão enlouquecendo essa gente, essa facção inteirinha, que são a Carla Zambelli e o Valdemar Costa Neto. Bom, comecemos com a Carla Zambelli. Como você já deve saber a essa altura, a Itália, o Ministério Público da Itália deu um parecer favorável à extradição dela, salvo injunções políticas. Ela vai estar daqui a pouco aqui no Brasil para pegar uma boa cana que ela diz que não aguenta. A Carla Zambelli, de quem a Joyce Hasselmann já disse que viria uma delação, o que fez com que o filho 01 de Bolsonaro e uma comitiva de senadores com direito a Damares e tudo, atravessassem o Atlântico para ir ver se ela ia ficar caladinha lá, se ela não estava negociando nada. Muito bem, agora o Alexandre de Moraes, no fim do seu voto ontem, no núcleo 4 da trama golpista, voto e relator, ele diz que vai ter que reabrir o caso do Bolsonaro. E por que ele vai reabrir o caso do Bolsonaro? Porque o dono do Instituto Voto Legal, que fez um parecer que o Valdemar usou para questionar as urnas eletrônicas, descobriu-se um monte de coisas desse cara. Ele foi condenado pelo Alexandre de Moraes, pegou uma cana boa, não é? E o fato é que descobriu-se que ele, enquanto ele estava fazendo aqueles questionamentos à urna eletrônica, ele tinha uma patente de urna eletrônica com voto impresso, que seria um negócio para ficar rico para o resto da vida se aquilo vingasse no Brasil. Então o sujeito, além de condenado, ainda tem mais escândalo contra ele, e o Valdemar vai ter que responder por tudo aquilo que ele fez em conluio com esse dono do Instituto Voto Legal, que agora deve mudar o nome para Instituto Voto Ilegal. Vamos assistir a essas informações que eu separei para mostrar para você. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Fez uma menção aí para poder falar de Valdemar Costa Neto. Eu vou trazer aqui a menção que o ministro trouxe, Natuza, que tem a ver com o nosso Código de Processo Penal, né? Ele se baseou em um artigo que está presente no Código de Processo Penal, que diz o seguinte, que quando há ali o arquivamento por parte de um inquérito policial e ao longo, né, de outras fases, até porque a gente está falando agora de julgamento de ação penal, se encontra novos fatos, aí sim pode-se abrir a reabertura, né? Pode-se pedir, na verdade, a reabertura dessa investigação. E o que o ministro Alexandre de Moraes está entendendo como fato novo? Primeiro, depois de fazer toda a análise, né, de todo esse material que foi elaborado pelo Instituto, até para poder basear ali a ação que foi levada ao TSE,
né, por parte do PL, ele diz o seguinte, que inclusive, né, fez toda a solicitação, a contratação do Instituto foi o PL, quem preside o PL é o Valdemar Costa Neto. Então ele está dizendo, se neste caso, nessa ação penal, se encaminhar pela condenação de Carlos Rocha, abre-se, portanto, esse precedente, o que ele fala, pega-se tudo que foi apurado dentro dessa ação penal, coloca em uma PET, a PET que inclusive foi a que deu abertura a essas ações, né, que estão sendo julgadas aqui no Supremo Tribunal Federal, e se investiga. O engenheiro Carlos César Rocha, dono do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para questionar a lisura das urnas eletrônicas, conseguiu, olha só, patente sobre a chamada urna descartável de voto. O equipamento, na prática, acomoda o voto impresso. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial tinha dado o direito de propriedade da urna para Carlos Rocha em março de 2005. No entanto, essa patente foi extinta em setembro de 2012. E, de acordo com um relatório obtido pelo Metrópolis, a urna descartável de voto pode ser fixada na saída da impressora de coletor eletrônico, a ser empregado na votação a ser implementada gradativamente em todo o país. O equipamento seria capaz de suportar até 800 votos. Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, uma proposta de emenda à Constituição que institui o mesmo modelo de voto impresso durante as eleições chegou a ser votada no Congresso. Bom, antes de mais nada, né, a notícia de que o Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição de Zambelli. A parlamentar presa no presídio de Rebibbia, lá na Itália, agora está voltando aí logo após a Joyce Hasselmann, ex-deputada e ex-amiga da Zambelli, dizer que ela estava, é uma ex-deputada, né? Foi líder do governo, a Joyce Hasselmann, líder do governo Bolsonaro, e conhece os intestinos daquele governo, e ela agora disse, faz questão de alguns dias, que a Zambelli estava negociando delação premiada, e vai uma comitiva de senadores bolsonaristas, uma comitiva liderada pelo filho 01, Flávio Bolsonaro, com direito a Damares Alves junto, Magno Malta e um outro lá que eu não lembro o nome, atravessaram o Atlântico e foram correndo para a Itália ver se a Carlinha está bem. Depois de meses aí sem dar bola para ela, foram ver se a Carlinha Zambelli está bem, está tranquila, está precisando de alguma coisa, o que é que não faz uma menção à delação premiada para certas pessoas, né? Faz as pessoas ultrapassar oceanos rapidamente. Após a condenação, o presidente do Voto Legal sugere que o STF culpou o mordomo. Esse sujeito é cara de pau. Se eu quiser ser cara de pau um dia, meu modelo de cara de pau vai ser ele. O presidente do Instituto Voto Legal, o engenheiro Carlos Rocha, que é esse que inventou a urna eletrônica descartável, né, com voto impresso, e que seria comprada pelo Bolsonaro se ele vencesse a eleição, né? O presidente do IVL, Instituto Voto Legal, o engenheiro Carlos Rocha, disse à CNN Brasil se considerar o mordomo de um roteiro de ficção criminal, ao ter sido condenado a 7 anos e 2 meses de prisão no plano de golpe do Estado. Diz ele, a PGR acusa de crimes graves o engenheiro contratado pelo Partido Liberal para prestar serviços técnicos de auditoria e de elaboração de relatórios confidenciais. Então, isso é o que diz a PGR, né? Muito bem. Aí o Valdemar Costa Neto ganhou mais um problema que não é pequeno. Veja só, né? O Moraes determinou a abertura de investigação contra o Valdemar por suposta participação nos atos que culminaram nos ataques de 8 de janeiro, e a decisão foi tomada após a condenação do tal engenheiro que criou a tal urna. Muito bem. Aí, o que acontece? No dia seguinte, o Bolsonaro pede ao Moraes autorização para a visita de Valdemar. Mandou chamar o Valdemar.
E o que move o Bolsonaro tem toda a cara de ser aquilo que moveu o filho 01 dele e os outros senadores para atravessar o Atlântico e ver o que é que estava precisando a Carla Zambelli, depois que surgiu o boato, pela voz de Joyce Hasselman, de que ela estaria propensa a fazer uma delação para sair da cadeia. Agora, a Zambelli está voltando para o Brasil, né? E aí ela vai para aquela cadeia que ela mais teme. Se ela já não está bem na Itália, imagina como é que ela vai ficar aqui, né? Quanto tempo, vamos fazer um bolão aí, um bolão para saber quanto tempo a Zambelli vai aguentar antes de fazer a delação? E o Valdemar, hein? Vamos ver, né? O fato é que ainda tem mais essa aqui. Felipe Martins traz dados divergentes sobre registro de entrada nos Estados Unidos, está acusando o STF, veja só, eles são muito espertos, eles estão acusando o Alexandre de Moraes de ter mandado fraudar o visto de entrada desse sujeito que escreveu a minuta golpista junto com outro advogado, não é? E os Estados Unidos, o setor de imigração dos Estados Unidos, mandou um documento dizendo que ele tinha entrado nos Estados Unidos naquela data que o STF achava. Agora eles estão acusando o Alexandre de Moraes de ter forjado o registro de entrada dele lá nos Estados Unidos, porque eles sabem que essa investigação não é boa para eles, e é essa investigação que a PF começou a fazer. Aí, só que esse está aqui no Brasil, né? Aí é mais delação premiada pela frente. E o que acontece agora, que o STF mandou reabrir a investigação contra Valdemar. Agora o pedido de reabertura será enviado à PGR. A possibilidade de reabertura de inquérito está prevista no Código Penal, caso surjam novos elementos. Como houve a condenação, o tribunal entendeu que esses novos elementos existem. A PGR, então, vai analisar se oferece a denúncia contra Valdemar. Então aí é uma cornucópia, né? Você sabe o que é uma cornucópia? Parece uma corneta com a boca grande, para quem não sabe, de onde a mitologia, se não me engano, Proteu é a mitologia romana ou grega, não me lembro direito, de onde saíam frutas, comida, dinheiro, saía tudo daquela cornucópia. Só que no caso a cornucópia do bolsonarismo, o que sai de lá é outra coisa. Vamos chamar de sujeira para manter o bom gosto e fugir da escatologia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.